O programa de hoje é dedicado à escritora Lídia Jorge, romancista, contista, autora de uma peça de teatro. Lídia Jorge nasceu em Buliqueime, no Algarve, em 1946. Licenciou-se em Filologia Românica pela Universidade de Lisboa e foi professora do ensino secundário em Moçambique e Lisboa. Regressada a Portugal, foi também professora na Universidade de Letras de Lisboa. A primeira obra, O Dia dos Prodígios, surge em 1980. Com este romance, considerado um marco de inovação no campo ficcional, Lídia Jorge é imediatamente aplaudida como uma promessa das letras portuguesas. O Cais das Merendas, A Costa dos Murmúrios, O Vale da Paixão, Combateremos a Sombra, A Noite das Mulheres Cantoras, são alguns dos títulos que se seguiram. Eu sou natural do Algarve, nasci em Buliqueime, não propriamente na povoação, mas no monte, no campo. E sublinho essa situação de ter vivido no campo porque eu acho que foi muito importante essa relação que eu tive com a natureza quando era criança e sobretudo o facto de ficar imenso tempo sozinha. Não tinha praticamente crianças por perto, ou muito poucas, e o que aconteceu foi que eu tive a sorte de ter uma pequena biblioteca em casa, uns quantos livros que me fizeram uma grande companhia enquanto eu fui criança. Essas leituras que eu fiz quando era criança, mas foram fundamentais para depois aquilo que eu viria a fazer e a escrever, porque eu comecei muito cedo também a escrever. Portanto, comecei logo mesmo na escola, depois de fazer as redações comuns, eu aproveitava o tempo para criar pequenas histórias que tinham a ver com livros que não eram propriamente livros muito consentâneos com a infância, porque eram livros, por exemplo, do Camilo, que eu lia em voz alta para a família ouvir, e que eu achava histórias abomináveis, que eu achava que histórias em que os adultos eram vítimas e desgraçados e gente muito infeliz, e eu entretinha-me a escrever pequenas histórias com aqueles personagens em que eu escrevia a vida ao contrário. É que, portanto, em que quando as figuras se separavam, os pais abandonavam os filhos e as namoradas e assim, segundo o código romântico, naturalmente, mas o que eu fazia era escrever ao contrário. Portanto, eu fazia todas aquelas pessoas encontrarem-se, digamos, como era criança, procurava dar uma harmonia que eu achava que era importante, no fundo, para eu própria sentir segurança e alegria na vida. E foi assim que eu comecei e, portanto, depois nunca mais terminei. Eu sempre tinha escrito, mas não sabia o que era publicar. O que eu tinha publicado era em jornais locais durante a adolescência e nos jornais do próprio liceu. Portanto, mas eu fui sempre escrevendo, como há pouco disse, e portanto já tinha 30 anos quando de facto quando eu acabei esse livro. O que aconteceu foi que eu comecei a escrever por impulso, porque quando se deu o 25 de Abril eu tive a ideia de que finalmente o país ia mudar, que nos íamos modernizar, que nos íamos aproximar dos outros países, que íamos começar a ser um país aberto, um país com progresso. Eu tive a ideia de que aquele mundo que eu tinha vivido, que os outros, enfim, as pessoas daquela zona tinham vivido, e do país rural que se era então, que iria haver uma mudança. E eu escrevi esse livro com a ideia de que era para guardar a memória de alguma coisa. Quando se escreve, não se escreve propriamente com uma intenção definida. Escreve-se por qualquer coisa que dá uma felicidade enorme. Imaginar que se escreve e que se chega a um ponto que não é
que não tem mensagem, que é alguma coisa que é muito mais como uma espécie de construção de um sítio habitado por vozes e por figuras, onde a pessoa se sente bem lá dentro, porque serve para muitas coisas, inclusive também serve para alertar. Quando se termina um livro, tem-se sempre a ideia de que é o mais especial, porque a memória está mais fresca. Eu devo dizer que estes 2 últimos livros mais longos que ultimamente publiquei, O Vento Assobiando nas Gruas e Combateremos a Sombra, são 2 livros que me estão tão presentes, que de alguma forma eles apagam livros que foram muito importantes um pouco mais atrás, como foi o caso, precisamente, o Dia dos Prodígios, de A Costa dos Murmúrios, ou até do Vale da Paixão. Eu acho que talvez o meu percurso tenha 2 momentos. Um entre o Dia dos Prodígios e O Cais das Merendas, que foram 2 livros muito ancorados naquilo que é o Sul e uma experiência de infância, uma experiência de adolescência e que tem a ver muito com uma sociedade arcaica, rural, patriarcal, que eu achei que ia desaparecer e que eu, portanto, quis agarrar para dizer neste tempo era assim. E os outros livros, há depois um salto, há uma espécie de ruptura que me custou cara. Foi o momento em que eu publiquei o livro Notícia da Cidade Silvestre. Notícia da Cidade Silvestre foi um livro que eu coloquei no mundo urbano, um livro em que eu procurei fugir da linguagem imagética que eu tinha utilizado nos 2 primeiros, do mundo rural, do mundo fantástico. Procurei evitar tudo isso. Tive uma espécie de sede enorme de escrever sobre uma realidade urbana, uma realidade que abrisse para a modernidade, que abrisse para a história do mundo contemporâneo, para inclusive a nossa sociedade e o nosso país na mudança. Interessou-me isso e interessou-me, portanto, passar de uma linguagem muito mais barroca e muito mais construída em termos de imagem e de metáfora para uma linguagem muito mais direta. Lídia Jorge é uma das romancistas de maior sucesso da literatura portuguesa contemporânea. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.